Glória do Goitá, município localizado na Mata Norte pernambucana, a 65 quilômetros da capital Recife, que faz divisa com as cidades de Lagoa de Itaínga, Feira Nova, Chão de Alegria, Pombos e Vitória de Santo Antão. Por volta de 1760, a localidade onde fica o município era ocupada por lavradores, que construíram a capela dedicada a Nossa Senhora da Glória. O nome do local tem origem da junção entre o nome da padroeira, Nossa Senhora da Glória, com o rio Goitá. A vila de Glória do Goitá foi criada em 1837 e tornou-se município autônomo em 1877. Atualmente, o município é conhecido como a capital estadual do Mamulengo. Atualmente, o Museu do Mamulengo conta com diversos artesãos e convidamos 4 deles para nos contar a história dessa cultura da cidade de Glória do Goitá. Então, eu estou desde o começo da associação, quando surgiu o projeto para fazer 2 centros de revitalização do Mamulengo de Pernambuco em 2000, através do mestre Zé Lopes, que era o bonequeiro na época, e Fernando Augusto, que era o dono do projeto, o proponente. E a gente passou 2 anos desse curso até fundar a Associação Cultural dos Mamulengueiros e o Museu do Mamulengo. Então eu já estou desde o começo, desde 2000, com o Mamulengo. Eu comecei no Mamulengo, eu tinha 9 anos de idade. Comecei com o mestre Zé Lopes. Antigamente não existia a Associação de Mamulengueiros, né? Eu ia muito para sítio, mas Zé Lopes, brincar o mamulengo. Que existia 3 mamulengos em Glória, que um era mestre Zé Lopes, o mestre Zé Divina e um antigo mestre Zé da Banana, que faleceu. Então eram 3 mestres importantes, né? E, graças a Deus eu aprendi um pouco nos meus 9 anos de idade andando, né? Nas apresentações de mamulengo dele. E então eu comecei a aprender a fazer os bonecos com Zé Lopes, olhando ele fazer. Já apresentações, eu já ficava mais dentro da torda com ele, ajudando ele dentro da torda. E já os bonecos, que eu sou muito curioso, eu comecei a ver ele fazer e eu comecei a fazer em casa. Estou aqui na associação desde 2007. Antes, quem fazia parte da associação era 2 irmãs minhas e uma tia. Aí depois foi que veio eu e depois o meu pai, que hoje já é falecido. Antes de eu vir para cá, para a associação, eu trabalhava de doméstica em Recife. Tomava de conta de uns meninos lá. Aí engravidei da minha filha Gabriele, aí não fui mais trabalhar em Recife. Aí eu vim para cá, voltei para a Glória. Foi quando a minha irmã disse: por que você não vai fazer artesanato junto comigo, com Joelma, que é minha irmã? Aí eu disse: a ideia é boa. Aí comecei a vir, que hoje em dia é a minha segunda casa. Eu cheguei até a associação, assim, o começo da minha vida sempre foi dentro do Mamulengo, né? Que eu tinha o meu pai chamado mestre Zé Lopes, e desde pequeno vivi dentro do Mamulengo, porque eu acompanhava ele para o sítio. Minha mãe botou o pai também atrás dele, porque ele era muito namorador. Aí eu comecei, né, a andar atrás dele. E fui vivendo a minha vida assim. Aí tinha esse projeto aqui dentro da associação e tinha um projeto também que era também lá em Olinda também, o mesmo projeto. Mas o de Olinda não durou lá. Acabou o de lá, de Olinda, e eu vim para cá, para Glória, morar aí na casa dele e comecei a entrar dentro da associação. E eu era somente mais bonequeiro, fazia mais boneco. Eu batia zabumba, triângulo, eu era contramestre lá dentro da torda dele. Então, o Mamulengo em Glória do Goitá, a gente não sabe discriminar quem trouxe, né? Porque ele tem mais de 100 anos em Glória do Goitá. O Mamulengo em Glória, ele é antes da própria cidade existir. Antes do povoado. Quando tinha o povoado já tinha mamulengo na zona rural. As pessoas diziam que escutavam mamulengo com fulano, ciclano. A gente escutava muito de Zé Divina, que era o mestre mais antigo de Glória, né?
que faleceu ano passado aos 81 anos, então ele já era o mais antigo que sabia mais das histórias. Zé Divina já aprendeu com o irmão dele, Sebastião Cândido. Então antes dele já tinha um irmão e antes do irmão já tinha outro mamulengueiro aqui. Então a gente não define qual foi o mestre que trouxe. Mas o que fortaleceu, acredito que Zé Divina, o irmão dele, Sebastião Cândido, Zé Lopes, que já é da nova geração, pós Zé Divina, Zé da Banana. Então eles têm essa ligação com outros mamulengueiros da região. Aí veio esse projeto, veio um projeto junto com Fernando Augusto, para formar 2 polos de boneco, de fabricação dos bonecos. Né? Um que ficou aqui em Glória e outro em Olinda, 2 polos. O de Olinda não vingou, os pessoal não quiseram. E ficou o de Glória, que era só um polo. E esse polo depois se transformou na associação, entendeu? Com a base, na época tinha 26 sócios, né? 26 sócios e a gente, até hoje, a gente está continuando a associação. Glória do Goitá, na verdade, ela era a terra dos coqueirais, terra da farinha, e a gente foi perdendo esses títulos. Em 2009, entra o prefeito de Djalma Paz, onde ele fortaleceu esse título de Glória do Goitá, berço do mamulengo, porque Carpina já era a terra do mamulengo com a lei em 2005, aprovada em Carpina. E Djalma sempre bateu nessa tecla da valorização do mamulengo e Glória, e tirar um pouco uma má fama que Glória tinha de terra de ladrão de cavalo, que ainda percorria essa fama. E em 2012 para 2013, antes da saída de Djalma Paz, foi aprovado em 2013, na época, o deputado Agrailson Júnior, foi aprovada uma lei estadual onde Glória do Goitá se tornou capital estadual do mamulengo. Isso foi em 2013, mas Glória, ela não é a terra do mamulengo porque já existe uma lei que dá esse direito a Carpina. Glória é a capital estadual do mamulengo através de uma lei estadual. E berço do mamulengo ela já era pelo reconhecimento da Câmara de Glória, que existia essa lei na época de Fernanda Paz, que o filho dela fortaleceu. A associação, ela sempre foi aqui no mercado público, né, de farinha. Após o término do projeto, que a gente passou 2 anos, a gente fundou a associação. Na época, a prefeita Fernanda Paz, a mãe da atual prefeita, Adriana, ela cedeu o mercado público que estava fechado. Tinha saído uma fábrica da Dupé e o prédio estava danificado, passou por uma reforma. Ela reformou, na época, Fernanda Paz. E a gente fundou a Associação Cultural dos Mamulengueiros e nasceu junto o Museu do Mamulengo, que era o memorial. Então, a sede da associação sempre foi aqui, no antigo mercado público de farinha. O bonequeiro é o que faz o boneco. O mamulengueiro, ele já tem o papel mais difícil, que é dar vida ao boneco. O mamulengo, antigamente, era mais brincadeira de adulto. O mamulengo não era para criança. O mamulengo começava de 7 da noite. 7 da noite, porque tinha muita criança assistindo a apresentação do mamulengo. Então, botava o casal de Caroca e Caterina, que era dois palhaços, o Simão, né? Aqui batia umas 10 horas da noite. 10 horas da noite, as crianças, a mãe antigamente levava os filhos para casa mais cedo, aí vinha brincadeira mais de adulto, entendeu? De goiaba, de praxé, do segue e a guia. Então os outros personagens vinham para falar mesmo, era muito preconceito, um brigava com o outro, tinha briga dos bonecos com faca mesmo, era faca mesmo que o boneco brigava. Então era muito bebo na frente, então o mamulengo ele só acabava, entendeu? Quando não tivesse mais nenhum bebo para dar de dinheiro. Porque o boneco é um improviso, a gente lá manipula o boneco para o boneco conversar com o público. O boneco não pode ficar só lá, então se torna um teatro de boneco. Ia ser um roteiro
É um roteiro que você passava aquele roteiro, acabava aquela brincadeira. E o mamulengo não, o mamulengo brincava com um, brincava com o outro. O mamulengo ele puxa muito público para brincar com o personagem. Isso que a gente faz a improvisação do espetáculo. E a gente vê hoje em dia que a gente tem que olhar o público mesmo que a gente brinca, que a gente for brincar para criança, que a gente brinca para adulto. Então a gente tem que ver, porque o mamulengo tem muitos personagens, então a gente tem que ver os personagens que a gente vai colocar. E que é um tombamento do patrimônio. Quem foi tombado não foi o mestre. Quem foi tombado foi os personagens e o que os personagens falavam, o que dizia. Então que a gente for realmente no pé da parede colocar os personagens que eram antigamente, que está tombado como patrimônio, aí vai mandar parar o mamulengo. A gente trabalha com mulugu, que é aquela madeira que o mestre Vila está ali confeccionando. A gente trabalha com mulugu. Tem o brasileirinho também, porém a gente não faz com o brasileirinho porque ele estraga muito fácil. Já o mulugu ele tem mais durabilidade. É uma madeira mais fibrosa e que dura mais tempo. O brasileirinho, meu pai gostava muito de fazer boneco com brasileirinho, porque era uma madeira muito fácil de encontrar na cidade. Só que era uma madeira que o boneco bichava muito fácil e que hoje em dia a gente ninguém usa. A matéria da gente é o mulugu. Nas apresentações são 8 baixos que se chama ou pé de bode ou 8 baixo. Aí tem o zabumba, que é o dos couro, que na brincadeira a gente chama dos couro, que é com couro de bode. Aí tem o triângulo e tem o ganzá. Mas o ganzá até está saindo mais disso, porque a turma não brinca tanto como era antes, o ganzá, com esse instrumento todinho. Então, todos os nossos projetos aprovados através do Fucultura, incentivo do governo do estado, todas a gente coloca essa questão das oficinas, porque é importante que a criança e o adolescente ele tenha um contato com a madeira e ele mesmo cria o boneco dele. Às vezes ele vê um boneco parado que outra pessoa fez, mas quando ele faz, ele está levando o que é dele, o que ele botou ali, é o que ele queria, aquele boneco. Então a gente sempre mantém as oficinas porque eles levam esse boneco com eles. O projeto cobre isso. E as apresentações, que depois eles manipulam o boneco. Então isso para mim é que é salvaguardar a tradição, que a gente está repassando. O Mais Mamulengo Menos Barbie, que era a oficina. Esse projeto, ele tem o intuito de valorizar mais a cultura popular, menos brincadeira de plástico, brinquedo de plástico. Essa perfeição da Barbie, não era só a questão do projeto Mais Mamulengo Menos Barbie, não era só a questão, não, a gente vai levar a tradição. Nas oficinas não, era uma questão mesmo de levar para a criança a cultura popular, os meninos chegar aqui, fazer o boneco, pintar, lixar, e ele sentir mesmo a tradição do mamulengo aqui no museu. Então ele marcou muito o Mais Mamulengo Menos Barbie, um dos projetos que me marcou. Eu não tive barreira no começo porque a gente só era bonequeiros. A gente se tornou mamulengueiro em 2008, quando a gente fundou o Mamulengo Nova Geração. Então até o curso do projeto, tudo, a gente só era bonequeiro, fazia só boneco. Então a gente não tinha essa discordância dentro da brincadeira, que é onde está o machismo. Você, para produzir boneco, você não acha o machismo porque você tem a liberdade de fazer o que quiser na madeira. Mas quando você vai para a barraca de mamulengo, que você vai mexer com centenas de personagens, aí sim você acha o mundo machista, como era brincado antigamente. Então eu não tive dificuldade não, porque quando a gente aprendeu também com o Zé Divino em 2007, na oficina, ele apresentou tudo o que realmente era do mamulengo. Mas a gente em 2008 já começou a lapidar. E a gente, por ser uma nova geração e a gente também vive uma sociedade nova, a gente foi bem aceito nas mudanças. Então nunca tive a dificuldade da brincadeira dentro do mamulengo, não. Na arte de artesã, não. Mas na arte da apresentação, que aqui tem um grupo, começou com Nova Geração, em 2008,
E tinha uma dificuldade muito grande de mulheres no Mamulengo. Por quê? Porque o Mamulengo era homens. Aí o Mamulengo nova geração tinha logo eu de frente de Mateus, que era um papel mais de homem. Tem uma história que eu acho que em todas as entrevistas que eu dou, que é a que ficou mais marcante, é de um sítio na zona rural, que quando a gente chegou lá para fazer uma apresentação, tinha aqueles senhores, né, antigos, já de idade, que Mamulengo no interior, nos terreiros, é pesado, né, de homem, palavras muito fortes e tal. E quando chegou lá, era uma mulher que estava na frente. Aí ele, esse Mamulengo não vai prestar. Mamulengo mulher não presta. Quem já viu? Porque é mestre, mamulengueiro, e o Mateus, geralmente homem. E nesse, tanto tinha mestra Titinha, como contramestre, que era do mestre Bila, como eu na frente de Mateus. Aí pronto, esse Mamulengo não vai prestar. Ele disse, meu Deus do céu, eu vou apanhar aqui na frente desse povo. Bati um medo, né? Mas a gente fez a apresentação de 2 horas. Eles amaram a apresentação, ainda queria que a gente estendesse mais o espetáculo. E a gente disse, não, infelizmente, chegou a nossa hora, a festividade já tinha terminado. E para a gente se deslocar para a cidade, né? Mas eles gostaram, pediram desculpa. Tinha uns que até queriam tomar meu instrumento na frente. Porque dizia que não, tinha que ser homem na frente, né? Tinha 3 homens e só eu de mulher. Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas foi barreira que a gente foi passando e hoje em dia é bem aceito. A gente aqui na associação tem um Mamulengo agora só de mulheres, que é o Flor do Mulugu da mestra Titinha, que é eu, a mestra Titinha, a filha dela é a contramestre, tem a Stephanie e a Joyce. E graças a Deus estamos sendo bem aceitas, vai fazer 2 anos, estamos bem aceitas, graças a Deus, e a gente está quebrando essa barreira, né? Normalmente, quando a gente somos contratados pelo governo do estado, ou quando a gente vai para o Rio, sempre são financiados pelo governo federal ou estadual do município que a gente vai. Normalmente, quando a gente vai para o contrato municipal, eles são custeados pelo município, pelos prefeitos. O contrato ele já inclui na negociação as hospedagens e alimentações. Se tiver viagem tipo São Paulo, Rio de Janeiro, já tem passagem e hotel, já é incluído tudo. Sim, posso dizer que sim, que é a minha segunda renda, né? Porque eu tenho o meu artesanato e depois do meu artesanato tem o auxílio, né? Que a maioria daqui a gente recebe. Lá na minha casa, eu e o meu marido, que é o mestre Bel, e a gente não tem outro trabalho, a não ser o Mamulengo. Esse é o meu trabalho, entendeu? Desde os meus 9 anos de idade, nunca assim, eu trabalhei, já fui para Rio de Janeiro, trabalhei, mas não deu. Acho que eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, já fui trabalhar numa loja de porta, e eu trabalho com madeira. Aí eu passei um ano lá, depois voltei de novo, continuei fazendo meu trabalho, voltei para aqui. Até hoje gosto de fazer minhas peças. Me inspirar não, mas assim, quando eu pego uma madeira eu já sei mais ou menos a fisionomia que vai ficar. Na brincadeira eu me inspiro muito em Zé Divina, eu tenho muito respeito. Como bonequeiro, eu não me inspiro muito porque ser bonequeiro você traz a sua própria inspiração, do corte da madeira, cada um tem um traço. A gente chama de traço, mas é uma inspiração, então já está na sua mente. Já o Mamulengo eu me inspiro muito também no mestre Bila, que é meu irmão, porque eu aprendi com o Zé Divina na oficina e me lapidei com Bila. Bila foi também meu mestre dentro da brincadeira no Nova Geração, que eu era contramestra. Então eu trago muito as brincadeiras do Bila, trago muito de Zé Divina, mas quando eu digo que eu me inspiro no Zé Divina é a linguagem do Zé Divina. Ele tem uma linguagem do midubim, veio da amendoim, essa linguagem da roça, do interior. Então eu acho que o Mamulengo é isso. A raiz dele não é eu falar perfeitamente as palavras do Mamulengo quando eu estou com o personagem. A Quitéria entrar toda educada, ou o Simão, que é uma pessoa,
um personagem que nunca estudou. Aí eu vou chegar falando todo importante com Simão, sendo que a tradição daquele personagem secular atrás era um matuto da roça que não teve estudo, e aquele personagem transmite a questão de não ter tido oportunidade de estudar. Então é isso que eu me espelho em Zé Divina. O Mamulengo para minha vida eu amo meus personagens que nem fosse filho. Meus bonecos mesmo é minha família. Eu tenho um baú que eu tenho uma base de quase 50 bonecos. E cada boneco daquele representa. Eu amo ele, eu cuido dele, aqui eu guardo direitinho. Entendeu? Sabe por quê? Porque aquilo ali é meu pão, que dá meu pão de cada dia, os personagens que eu boto. Uma paixão muito grande. Mamulengo é uma paixão que eu acho que eu não consigo mais dizer assim, você não vai mais brincar, você não vai mais fazer parte dali. Eu acho que vai ser uma tristeza muito grande, viu? Porque isso aqui é minha segunda casa, minha segunda paixão. É isso aqui. Rapaz, quando eu comecei logo eu tinha muita vergonha de brincar Mamulengo. Eu disse, eu acho que não vou saber brincar Mamulengo, eu quero saber disso nada, uma vergonha. Mas quando o Bila saiu do Nova Geração, e filho dele, aí tinha disse, e agora, quem é que vai brincar? Aí eu fui e comecei a brincar no Nova Geração. Fiz um ensaio, mas o ensaio deu ruim. Aí depois eu fui fazer uma apresentação lá num colégio e fui na hora que Deus acho que disse mesmo assim, e os mestres antigos acho que chegou lá junto de mim e disse, vai brincar, e eu brinquei. Para mim o Mamulengo é meu trabalho, é a valorização da minha cidade, porque é a raiz que nasceu em glória dos mestres que já se foram, que foi repassado de geração a geração. É meu trabalho, é o meu sustento e vai ser o sustento de muitas famílias e de muita nova geração. Então a gente pode viver de Mamulengo e também transmitir para a nova geração viver e manter a tradição. Então para mim o Mamulengo hoje é a minha base. Desde o ano passado, 2021, a gente teve o projeto Inventariando Patrimônio, que fundou através das oficinas com o mestre Bila e a Jacilene, que é a mestra Mateus. Eles formaram um mamulengo chamado Risadinha, com crianças de 12, 13 e hoje está com um adulto, né, que é meu filho, o adolescente, o Igor. E esse grupo, ele destaca a mesma brincadeira que os mestres daqui do museu. Então a gente vê que a gente está mantendo a tradição através da nova geração e eles já estão querendo passar para novos jovens. Então a gente, com esse grupo, a gente atrai mais jovens e fortalece a tradição do mamulengo e vai mantendo. E o importante é que não só são mamulengueiros, mas também são bonequeiros. E levam também uma ajuda de custo para casa, para eles comprarem as coisas deles.